Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 27 de julho, terça-feira da 17ª semana do Tempo Comum. Hoje, por meio da palavra, somos convidados, amados irmãos e irmãs, a refletir sobre a parábola do joio e do trigo. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 13, versículos de 36 a 43. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós nos deparamos com mais uma explicação de Jesus para os discípulos. São Mateus tem esse cuidado. São Mateus leva sempre-nos a recordar que Jesus é esse divino pedagogo, aquele que ensina, aquele que orienta, aquele que instrui. Depois desta grande jornada de ensinar o povo, de chamá-los à compreensão da palavra de Deus, eis que Jesus retorna para casa. É importante lembrarmos, amados irmãos e irmãs, na sexta-feira nós nos deparávamos ou tínhamos a oportunidade de ouvir a explicação de Jesus acerca da semente que é lançada nos diferentes terrenos possíveis. Uma palavra era central naquela ocasião: a compreensão. É necessário compreender. Inicia-se dizendo da semente que cai à beira do caminho, que aquele que escuta a palavra e não a compreende, o maligno vem e rouba da pessoa então a graça. E conclui-se dizendo que aquela semente que cai no terreno bom é aquele que é capaz de compreender a palavra, e não só compreendê-la, mas vivê-la e produzir bons frutos. Em síntese, compreensão significa a arte do saber que se expressa na prática da vida cotidiana. E é muito mais do que simplesmente entender. Hoje, nós estamos diante, então, da explicação da parábola que a igreja nos confiava no sábado. No Evangelho do dia de sábado, nós ouvíamos Jesus que dizia sobre o plantio, a semeadura, aonde se semeia semente boa de trigo, mas junto ao trigo nasce também o joio. Os discípulos perguntam a Jesus e dizem: explica-nos a parábola do joio. Então eles estão buscando esta compreensão, eles estão buscando compreender a palavra para melhor vivê-la,
nós precisamos viver este caminho. Nós temos esta mesma necessidade. O primeiro a nos explicar e nos permitir viver a compreensão da palavra, o primeiro agente, nós poderíamos dizer, a primeira pessoa que nos convida a viver essa realidade é o próprio Espírito Santo. É Ele quem inspira o autor sagrado, é Ele quem nos permite aprofundar os mistérios da palavra de Deus. Mas, hoje Jesus então nos explica o sentido da parábola do joio. Então, aquele que semeia a semente, a boa semente, é o Filho do Homem, é o próprio Jesus. Jesus é este agricultor, esse semeador. É aquele que sai pela seara a semear, a anunciar, a testemunhar o reino de Deus. A boa semente são os que pertencem a esse reino. Aqui então, se no primeiro momento Jesus dizia, na parábola da semente que cai nos diversos terrenos, e a semente se configura como a palavra de Deus, agora então esta boa semente diz respeito a cada um de nós. Palavra e vida, elas estão em profunda sintonia. Então, a boa semente são todos aqueles que fazem parte e pertencem ao reino. O campo é o próprio mundo, os joios são os que pertencem ao maligno. Em que sentido nós poderíamos pensar isto? Todos nós, infelizmente, vivemos o pecado. O pecado toca a nossa vida, toca a nossa história. No entanto, tem alguns que, além de serem tocados pelo pecado, vão se fechando cada vez mais em si mesmos, vão vivendo aquilo que talvez nós poderíamos até configurar como pecado contra o Espírito Santo, o total fechamento em si mesmo. São aversos, profundamente aversos ao amor, à palavra, ao nome de Deus. Então, esses são os que pertencem, de certa forma, ao maligno. Podem viver a vida toda assim? Não. Nós precisamos confiar na graça e no amor de Deus. Todos têm a oportunidade de mudança de vida. Mas Jesus então coloca isto, esta tensão no mundo. O mundo que é o campo, que é esse grande campo onde acolhe a boa semente, ele está em grande movimento entre realidades boas e realidades ruins. O momento oportuno, tudo isso será então separado. É o próprio Jesus que diz, a colheita se dá no fim dos tempos, quem semeia é o próprio demônio, o diabo que semeia esse mal, e há o tempo da colheita. Então nós precisamos nos preparar bem para isto, para essa vivência. E não pensemos simplesmente na colheita última, no fim dos tempos, mas quem está vivo sempre está se preparando para a colheita, para a experiência da morte, infelizmente. Da morte no sentido que a nossa vida cessa aqui, mas que estamos nos encaminhando verdadeiramente para a pátria. E digo infelizmente porque fomos criados para a vida. Mas quando temos a ousadia de, como diz o próprio São Francisco de Assis, de perceber que a nossa vida está para Deus e para o céu, até a morte se torna nossa irmã. Como ele dizia, a irmã morte, que permite unir-se inteiramente a Deus. Peçamos ao Senhor que o nosso coração se abra à acolhida da sua palavra e possamos transformar palavra em vida na nossa vivência cotidiana. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.